Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. É motivo de estar alegre aqui, né? Trazendo uma palavra de Deus para todos nós. Deus é fiel em nossas vidas, Deus tem um chamado na vida de cada um. Então, vamos falar do livro de Jonas. O propósito do livro de Jonas é mostrar a extensão da graça de Deus, a mensagem da salvação para toda a humanidade. O autor, Jonas, filho de Amitai. Esse destinatário deste livro, irmãos, é Israel e o povo de Deus em qualquer lugar do mundo. Então, essa palavra de Deus é para nós. Amém? Graças a Deus por isso. Então, vamos meditar no capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 2. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Candalabaça, glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, que Jonas aqui, para cumprir a missão, ele desobedeceu. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se Jonas tivesse obedecido de primeira, veja que eu trouxe aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, 3 atitudes para a igreja, para nós. Primeiro, o principal chamado de Deus na vida de Jonas para realizar a obra de Deus era obediência, fazer o ide de Jesus. Então, Jonas era para obedecer e pregar a palavra lá na cidade de Nínive, porque a cidade estava em caos, estava em decadência espiritual, estava plantado no pecado e Deus não estava se agradando daquela cidade. E Deus, andalabaça, glória a Deus, estava querendo destruir aquela cidade, aquele povo, porque por causa da desobediência. Veja só o que diz a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus disse: ide, ir. Então, nós devemos pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Dando a glória a Deus. Segundo, Jonas precisava ser um homem espiritual para entender o seu chamado. Por isso que, irmãos, é importante a gente jejuar, orar e ler a Bíblia, para que, dando a glória a Deus, nós viemos atender o chamado de Deus, estar preparado, forte espiritualmente. Veja só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não te preocupas. Primeiro buscai o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus. Não desanime, levante a cabeça. Deus é contigo, varão e varoa valorosa. Terceiro, então quando nós obedecemos a Deus, somos vitoriosos. Olha aí, andalabaça glória. Veja que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Veja como é a importância obedecer à vontade de Deus. Andalabaça glória a Deus. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esse chamado de Deus, porque Jonas foi escolhido. Candalabaça, glória a Deus. Você foi escolhido de Deus. Veja que diz a palavra de Deus, lá em João capítulo 15 e no versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Candalabaça, glória a Deus. A importância da obediência. E Jonas ali, irmãos, candalabaça, glória a Deus, comprou uma passagem para aquele navio, candalabaça, glória a Deus, para fugir da missão, desobedecendo a Deus. Mas grande foi o preço que Jonas pagou. Veja só que diz a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, e no versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar para uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha aí,
Deus que levantou essa tempestade porque Deus queria que Jonas fizesse a sua vontade, que andalabassa, glória a Deus, para que Jonas obedecesse. Jonas ficou com medo porque a cidade estava um caos, em pecado, e sabia que não ia escutá-lo, mas eu quero te dizer, faça a sua tarefa, cumpra a sua tarefa que Deus tem mandado, se é no conjunto, é no vocal, no louvor, na pregação, fica no teu lugar, andalabassa, glória a Deus. E Jonas aqui, irmãos, andalabassa, glória a Deus, desobedeceu e dormiu ali no barco. Veja só o que aconteceu. Versículo 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses em minúsculo. Aqueles homens não criam no Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que nós cremos. Continuando, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Olha aí, muitas vezes as pessoas dormem, irmão. Jesus está voltando. É preciso nós estarmos ativos pela fé em Cristo Jesus, buscando, fazendo a obra, estar sempre presente na obra do Senhor, como é importante. Mas Jonas foi dormir. Glória a Deus. Versículo 6, e o mestre do navio chegou a ele e disse, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vezes os marinheiros estavam preocupados que acharam ali Jonas, chamou de dormente, porque dormia lá no porão. E dizia, versículo 7, e dizia, cada um só, seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que sabemos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Veja aí, não tem como correr. Se ele for para a China, Deus está lá. Se ele for para o Japão, Deus está lá. Deus é conosco, varão, valorosa, aleluia. Onde nós formos, Deus é conosco. Não te preocupes que Deus, o Senhor está cuidando de nós. E o Senhor aqui também estava cuidando de Jonas. Para que Jonas se acordasse do sono, foi preciso o Senhor levantar uma tempestade. Candalabaça, glória a Deus. E aquelas pessoas ficaram preocupadas e encontraram ali. Veja só o que Jonas disse. Jonas 1 e 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua e de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Veja agora a preocupação perguntando de onde Jonas era. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Versículo 9. E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha aí, o reconhecimento do homem, quando a gente reconhece que Deus criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Veja que diz a palavra de Deus lá em Esdras, capítulo 9, versículo 6. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar-te a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Candalabaça, glória a Deus. Veja só, quando Jonas se sentiu culpado, porque estava ali dormente, de não fazer o ídolo de Jesus, pregar a palavra de Deus, Deus tem resposta para nós. Veja que diz lá a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todo dia nós temos que pegar a cruz e seguir a Cristo. Não é fácil. Candalabaça, glória a Deus. Não é fácil, irmãos. Mas é preciso nós levarmos a cruz de Cristo. Quando Sandalabaça, glória, meu Jesus, aleluia. Veja só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 12 e 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, irmãos, também aqui lembramos de Jesus Cristo, que ao terceiro dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu para os céus. Candalabaça, glória a Deus. Jonas agora
o Senhor mandou um grande peixe. E os homens, irmãos, lançaram Jonas no mar. E o grande peixe obedeceu a Deus e abancanhou Jonas, para que Jonas obedecesse a Deus e fosse para Nínive. Mas veja só o que diz a palavra de Deus. E no capítulo 2 em diante, irmãos, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Veja só agora a angústia de Jonas. Se sentiu no inferno, estava lá no ventre do peixe. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Jonas clamou, orou e falou com Deus, e Deus ouviu a sua oração. E bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, glória. Mas ali, irmãos, o peixe obedeceu a Deus e levou Jonas, Candalabaça, glória, à cidade de Nínive. E aí, irmão, no capítulo 3, Jonas cumpre sua missão. Aleluia, glória. Veja que diz a palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho dia a dia, pregava e dizia: ainda 40 dias a Nínive será subvertida. Veja só a importância de pregar a palavra de Deus para as pessoas e ao campo. Versículo 5. E aos homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em jejum e visitaram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Candalabaça, glória a Deus. Então, assim, irmãos, aquelas pessoas obedeceram a Deus depois de ouvir a palavra de Deus. Porque Jonas cumpriu a sua missão depois do que tinha acontecido. Veja só o que diz a palavra de Deus, Lucas 11:30. Porquanto assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Candalabaça, glória a Deus. Jesus Cristo é a nossa única esperança, a nossa salvação. Veja só o que diz lá em Jonas 13:8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos e sacos e clamarão fortemente a Deus e converteram cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Eita glória, glória meu Jesus. Versículo 9. Quem sabe que se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não perecemos. Eita glória. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aí as pessoas obedeceram, depois de ouvir a palavra de Deus por Jonas. Então, é importante pregar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.